Pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa aula nós vamos falar sobre o teorema da superposição, que é mais um teorema de análise de circuitos e que vai ser uma ferramenta para estudar circuitos com mais de uma fonte, circuito nos quais a gente não consegue utilizar somente a técnica do circuito equivalente, da análise e da associação de resistores. Aqui, primeiro sobre o que é o teorema, o que significa essa superposição. Superpor significa contabilizar e somar algebricamente o efeito de cada fonte de tensão ou de corrente desse circuito. Então, nós vamos analisar o efeito de cada fonte com ela sozinha no circuito. Então, por exemplo, quando eu estiver analisando o efeito da fonte V1 nesse sistema, nesse circuito com duas fontes, né, V1 e V2, então a gente tem V1, V2 e 3 resistores, aqui a gente não consegue, então, associá-los em série ou paralelo, a gente precisa de uma outra técnica, né? Portanto, nesse teorema, o que a gente vai fazer é analisar o efeito de V1 sobre R1, R2 e R3 individualmente, e depois analisar o efeito de V2. Então, quando a gente estiver analisando o efeito de V1, nós vamos desligar a fonte V2. E aí eu vou falar o que significa esse desligar mais para frente. Então, eu vou desligar V2 e observar qual que é o efeito dessa tensão nos resistores, em termos de corrente e quedas de tensão. E, da mesma forma, eu vou fazer para o V2. Eu vou deixar somente V2 no circuito e vou desligar a fonte V1 e então observar o efeito da fonte V2 nos resistores. Então, superpor significa isso, superpor o efeito das duas fontes, que para nós vai ser, então, o sinônimo de somar algebricamente os efeitos de tensão e corrente em cada resistor, referente, então, o efeito referente, então, a cada fonte. Tudo bem? Então, esse é o procedimento. Para isso, para que a gente possa aplicar esse teorema, os componentes do circuito, eles têm que obedecer a dois requisitos principais. Um, de ter a linearidade e o outro de ser bilateral. Então, o componente linear significa que nós temos uma proporção entre a tensão e a corrente nesse componente. Para elementos resistivos, a gente sabe que isso funciona porque nós sabemos que a relação entre a corrente e a tensão é uma relação linear, que é a própria lei de Ohm. E a característica de ser bilateral significa que, independente do sentido da corrente, as características do componente não vão mudar. Por exemplo, o R1, se eu tiver uma corrente passando de A para B, ou de B para A, no outro sentido, a resistência R1 ela não vai mudar, ela não vai alterar com essa diferença no sentido da passagem da corrente. Tudo bem? Então, a característica aqui de resistência desse resistor, por exemplo, não vai mudar. Então, nós vemos que o nosso circuito aqui do exemplo obedece a esses dois requisitos. Tudo bem? Então, o procedimento é esse. Contabilizar o efeito de cada fonte individualmente. Desligar as outras fontes nesse momento. É preciso entender, então, o que significa desligar uma fonte de tensão. Desligar uma fonte de tensão é a mesma coisa que fazer com que a diferença de potencial entre os terminais dessa fonte seja igual a zero. Então, por exemplo, o que significa desligar a fonte V2? Significa que eu vou fazer com que a DDP, ou a diferença entre C e D, os nós C e D, onde a fonte está conectada, entre os quais a fonte está conectada, essa diferença de potencial eu vou fazer com que ela fique igual a 0 volts. Como que eu faço isso? Eu faço isso ligando um caminho de impedância igual a zero entre esses dois pontos. Então, eu vou pegar um fio mesmo, o condutor ideal, e ligar o nó C e o nó D. Portanto, quando eu faço a ligação com o fio ideal, com o condutor ideal de resistência
igual a zero, não tem queda de tensão desse ponto para esse. Então, a diferença de potencial ela vai para zero. Isso significa, então, curto-circuitar a fonte V2. Significa fazer com que a diferença de potencial entre os seus terminais fique igual a zero. Ok? Então, isso significa desligar uma fonte de tensão. Com relação às fontes de corrente, não tem aqui no nosso exemplo, mas a gente já vai comentar. Desligar uma fonte de corrente significa fazer com que essa corrente que está entre os terminais da fonte, uma corrente I qualquer, que está partindo, saindo dessa fonte, seja igual a zero. Para isso, o que a gente faz? A gente tem que fazer um caminho de resistência infinita entre os terminais dessa fonte, né? Para isso, então, a gente tem que abrir o circuito entre os terminais. Então, esses terminais. Então, desligar uma fonte de corrente significa deixar um circuito aberto entre os terminais nos quais a fonte, então, estaria conectado. Então, vou colocar aqui X e vou colocar Y. Então, quando eu abro o circuito, o que significa abrir o circuito? Significa que entre esses dois pontos eu tenho uma impedância infinita. Eu tenho o ar aqui, né, como condutor. Então, a gente considera que a resistência desse ponto para esse é infinita. Como a resistência é infinita, a corrente que vai circular daqui para cá é igual a zero. Tudo bem? Então, desligar uma fonte de corrente significa abrir o circuito entre os terminais dessa fonte. Bom, para começar a análise do nosso exemplo, nós vamos contabilizar, nós vamos calcular o efeito da fonte V1 nos componentes do circuito original. Então, para enxergar esse efeito, a gente vai deixar somente V1 no circuito e vamos desligar a fonte V2. Então, significa curto-circuitar os terminais C e D, que era onde a nossa fonte estava. Então, no lugar da fonte, eu vou colocar um fio, né? Então, eu substituir a fonte por um fio de impedância igual a zero, um condutor ideal. Então, a diferença de potencial entre esse ponto e esse fica igual a zero. Então, esse nó C, ele é o mesmo nó nesse momento que o nó D, porque a gente não tem queda de tensão daqui para cá. Coloquei em azul só para destacar que eu estou substituindo a fonte por esse fio. Tudo bem? Quando a gente faz isso, a gente observa o efeito dessa tensão nesse agrupamento de resistores, e aí a gente pode entender ou analisar o circuito através do circuito equivalente. Como que a gente faz isso? Associando os resistores em série e em paralelo e encontrando o resistor equivalente. Como a gente pode ver aqui, como resistência equivalente, nesse caso, nós vamos ter o seguinte. Partindo então aqui de trás para frente, né, digamos assim, no nosso circuito, nós podemos ver que o resistor R2 ele vai estar em paralelo com o R3, porque ambos estão entre o ponto B e o ponto D de potencial. Lembrando que isso aqui, esse nó, nesse momento, ele é igual ao nó D em termos de potencial, porque eles são ligados a partir de um fio. Então, ambos os resistores R3 e R2 estão ligados entre o nó B e o nó D de potencial. Então, a gente pode falar que R2 e R3 estão em paralelo. Vamos encontrar o resultante desse paralelo, e aí a gente vai enxergar que esse resultante vai estar em série com o R1. Portanto, a gente pode escrever o nosso equivalente como R1 mais, então, equivalente R1 mais o paralelo de R2 com R3.
Bom, resolvendo então o resistor equivalente, nós temos R1 mais R2 paralelo com R3. No paralelo, a gente tem 1 paralelo com 1 igual a meio, mais 1, temos um resultado de 1,5. Portanto, na análise do circuito equivalente para essa fonte, a gente pode escrever a expressão para a corrente total, sendo o V1 sobre o resistor equivalente. E aí nós temos 3 volts dividido por 1,5 ohm. Com isso, a corrente total nesse caso é de 2 amperes. Se nós observarmos aqui no circuito com V1, nós vamos ter então uma corrente atravessando R1, R2 e R3. Essa corrente em R1 a gente vai chamar de I1 devido a V1, ou seja, é o efeito de V1 em termos de corrente, sobre esse resistor R1. A mesma coisa aqui para o R2, a gente tem um I2 devido a V1 e nós temos também um I3 devido a V1. Como que a gente calcula, como que a gente sabe esses valores então? Como nossa corrente total é igual a 2 amperes, a gente já sabe que a corrente em R1 coincide com a corrente total. Então, nós já podemos escrever que o nosso I1 devido a V1 vai ser igual à corrente total, que é, então, 2 amperes, correto? Então, essa corrente total sai da fonte, atravessa R1 e, chegando no nó B, ela vai se dividir entre R3 e R2. Como nós temos dois resistores iguais, ela vai se dividir igualmente entre os dois resistores. Então, nós temos que I2 devido a V1 é exatamente igual a I3 devido a V1, que é então o I total dividido por 2. Então, nós temos uma corrente de 1 ampere aqui em R3 e também em R2. Então, nós contabilizamos o efeito dessa fonte em termos de corrente nos resistores. Nós podemos também escrever as quedas de tensão devido a, então, a V1. Então, no R1, nós podemos escrever um VR1 devido a 1, que é uma queda de tensão no sentido dessa corrente. A mesma coisa para o R2, então, mais menos V R2 devido a V1, aqui é devido a V1. Vamos substituir aqui. VR1 devido a V1. E também um VR3, nesse sentido, VR3 devido a V1. Se nós calcularmos, o que a gente tem é, para VR1 devido a V1, nós temos a resistência vezes a corrente I1 devido a V1. Isso aqui vai me dar um resistor de 1 vezes a corrente de 2 amperes. Então, vou ter 2 volts. Neste sentido, que é o sentido da passagem da corrente, mais aqui no nó A menos no nó B. A mesma coisa para o VR2 devido à fonte de tensão V1. Então, VR2 vai ser o efeito de I2V1 na resistência R2. Então, vai ser R2 vezes I, R2 vezes I2 devido a V1. Isso vai nos dar um resistor de 1 vezes uma corrente de 1, uma queda de tensão igual a 1 volt. É a mesma coisa para o VR3 devido a V1. Então, nós temos R3 vezes I3 devido a V1. Isso aqui também vai ser um resistor de 1 ohm vezes uma corrente de 1 ampere.
nos dando, então, um valor de 1 volt. Então, observem que, nesse caso aqui, nós contabilizamos o efeito dessa fonte nos componentes do circuito, em termos de corrente e em termos de quedas de tensão. O próximo passo é fazer exatamente a mesma coisa, porém, para V2. Nós vamos deixar V2 e desligar V1 no circuito. Bom, o próximo passo, então, é contabilizar o efeito da fonte V2. Para isso, nós curto-circuitamos a fonte V1 no circuito original e deixamos somente a fonte V2. Então, eu substituí aqui a fonte por um fio entre seus terminais, um condutor. Coloquei aqui em destaque com verde, só para a gente lembrar que por aqui que é assim que a gente desliga a fonte. E aí, o que sobra no nosso circuito? 3 resistores que a gente vai conseguir, então, associar em série e paralelo e a fonte V2. Então, aqui a gente já pode enxergar quem é o resistor equivalente. Olhando de trás para frente, digamos assim, nós podemos observar que R1 está em paralelo com R3, porque ambos estão ligados entre o nó B e o nó D de potencial. Lembrando que com essa ligação, o nó A ele vira o nó D em termos de potencial, é o mesmo nó. Então, entre B e D nós temos R3 e entre B e D nós temos R1. Então, a gente pode escrever que o resistor equivalente vai ser R1 em paralelo com R3 e o resultante desse paralelo a gente vai somar, vai estar em série com o R2. Então, vai ser R2 mais o resultado do paralelo entre R1 e R... Desculpa, aqui é R1. Então, R1... Vamos lá. R1 em paralelo com R3, o resultado disso, somado com R2, que ele vai estar em série com esse resistor, vai me dar a resistência equivalente. Para calcular aqui, a gente sabe que 1 em paralelo com 1 ohm, nós vamos ter a metade da resistência, né? Então, meio, mais 1 vai nos dar um resultado de 1,5 ohms, ok? Desenhando a representação do circuito equivalente, nós podemos ver, então, que a nossa corrente total pode ser calculada através da tensão V2 e da resistência que nós encontramos de 1,5 ohm. Então, o nosso I total, IT, vai ser um V2 sobre R equivalente. Nesse caso, nós temos 4,5 sobre 1,5, 4,5 volts sobre 1,5 ohm. Isso aqui dando, então, um valor de 3 amperes. Observe, então, que agora nós vamos, a partir do circuito equivalente, observar as correntes no circuito original sem o V1, né? Somente com o V2. Assim, a gente pode ver que o nosso I2, que é a corrente em R2, devida à fonte V2, ela coincide com a corrente total que nós acabamos de calcular. Então, I total, ela sai aqui de V2, passa por R2 e, chegando no nó B, ela se divide entre R1 e R3. Observe, então, o sentido da corrente. O sentido agora é uma corrente saindo aqui do nó C em direção ao nó B, né? Ela, então, depois se divide entre os resistores R1 e R3 e volta para a fonte a partir do nó D. Então, a fonte V2, ela causa correntes nesse sentido. Então, é importante observar o sentido das correntes. Então, nós temos que o I2
devido ao V2 vai coincidir com essa corrente total para esse circuito, que é 3 A. A corrente I1 devido a V2, que é a corrente em R1, ela vai ser a metade da corrente total, né? Então, nós temos uma divisão da corrente total entre dois resistores iguais, então vai a metade para cá e metade para cá. Isso significa que I1 devido a V2 é igual a I3 devido a V2. Isso, então, cada corrente dessa é a metade da corrente total. Então, nós temos 3 dividido por 2, igual, então, a uma corrente de 1,5 ampere. Ok? A mesma coisa para as quedas de tensão. Contabilizando as quedas, a corrente I2 devido a V2 vai estar nesse sentido, mais e menos no sentido da passagem da corrente em R2. Então, aqui nós temos um VR2 devido a V2. Aqui também, em R3, a corrente tá indo do nó B para o nó D, então o nó B é mais positivo que o nó D. E então, o VR3, vou colocar mais para baixo, VR3 devido a V2, um efeito de V2. Mesma coisa aqui, a corrente em R1, para esse caso, ela está indo do nó B para o nó A, ou nó D, então, mais e menos VR1 devido ao V2. Como que a gente calcula essas quedas, essas tensões? Nós vamos ter, então, um VR2 devido a V2, que vai ser o resistor R2 vezes a corrente I2 V2. Isso vai nos dar 1 ohm vezes 3 ampere, 3 volts. Mesma coisa para VR3 devido a V2. Isso aqui vai ser um R3 vezes a corrente R3 vezes a corrente I3 devido a V2. Portanto, 1 ohm vezes 1,5 ampere, dando um resultado de 1,5 volts. Mesma coisa para o VR1 devido a V2. R1 vezes I1 devido a V2. Então, nós temos 1 ohm vezes 1,5 ampere, queda de tensão igual a 1,5 volts. Todas seguindo essas polaridades que nós marcamos no circuito. Então, observem o seguinte, aqui a gente consegue já enxergar o efeito, todo o efeito de V2 nos resistores. O que nós vamos fazer agora é superpor os dois efeitos. Então, nós vamos colocar todos os cálculos, todas as correntes no mesmo circuito para a gente poder enxergar essa superposição. Bom, por fim, então, nós representamos nesse circuito a superposição dos dois efeitos das duas fontes. Aqui nós representamos as duas correntes para cada fonte, devido a cada fonte, para cada resistor, e as duas quedas de tensão também, cada uma com a sua polaridade e o seu sentido. A combinação, ou seja, a soma algébrica das correntes no resistor R1, por exemplo, I1 igual a 0,5 ampere. Porque nós temos 2 ampere de A para B e 1,5 ampere de B para A. Então, o resultante é um I1 igual a meio ampere.
Se nós fizermos essa resistência R1 de 1 ohm vezes a corrente, nós vamos ter exatamente a queda de tensão resultante, que é o VR1, igual a meio volt. Essa queda de tensão é a combinação também dessas duas quedas de tensão que nós calculamos anteriormente. O VR1 devido a V1, se nós voltarmos aqui, olha, a gente pode ver que o VR1 devido a V1 é 2 volts e o VR1 devido a V2 é 1,5. Então eu tenho 2 volts nesse sentido e 1,5 volts no outro sentido. Isso quer dizer que a resultante, a soma algébrica das duas quedas de tensão é uma resultante nesse sentido, né, o sentido da maior tensão, que no caso é VR1 devido a V1, com valor de meio volt. Observem que a gente não precisa, então, calcular separadamente as quedas de tensão devido a cada uma das fontes. A gente pode simplesmente calcular as correntes devido a cada fonte e com a corrente resultante usar a lei de Ohm e encontrar a tensão resultante, se esse for o nosso objetivo, ok? A mesma coisa aqui para os outros dois resistores. A corrente I2 resultante é um I2 devido a V1 de B para C, nesse sentido, e o I2 o I2 é a resultante de I2V1 nesse sentido e I2V2 no outro sentido. Ou seja, 1 para cá e 3 ampere para lá, dando um resultante de 2 ampere de B para C, ok? Nós podemos marcar os mesmos nós aqui para a gente fazer a referência. A mesma coisa acontece para o R3. No R3, nós temos duas correntes no mesmo sentido, uma corrente de 1 ampere devido a V1 e um I3 de 1 ampere e meio devido a V2. Então, como elas estão no mesmo sentido, a gente soma e mantém o sentido, e essa corrente vai causar, devido à lei de Ohm, um VR3 de 2,5 volts, no sentido da passagem da corrente resultante, que coincide então com a soma dessas duas quedas de tensão. Se nós observarmos aqui, olha, VR3 devido a V2 é 1,5 e VR3 devido a V1 é 1. Então, 1,5 mais 1, 2,5 volts, ok? Então, para recapitular, nós contabilizamos o efeito de cada fonte separadamente, encontramos as correntes e as quedas de tensão devido a cada fonte. No final, nós superpusemos os dois efeitos, somando algebricamente as correntes, e a partir da corrente resultante nós achamos a queda de tensão resultante, que coincide então com a somatória também das quedas de tensão parciais aqui devido a cada uma das fontes. Observe então que para achar as quedas de tensão resultantes, a gente pode usar corrente resultante, lei de Ohm e multiplicar o I pelo R, ok? Não precisa, se não for pedido no exercício, não precisa calcular essas quedas de tensão parcial, tudo bem? É isso, pessoal, até a próxima.